a desigualdade de gênero e violência que prejudica as mulheres no mundo todo. O machismo prejudica as mulheres desde sua existência. Os homens eram caçadores de seus alimentos e diziam serem líderes, enquanto as mulheres ficavam em suas casas cuidando dos seus filhos e alimentos, além de efetuar caças e fabricando artefatos e explorando recursos vegetais. Para termos noção da gravidade cometida diante de toda a sua existência na história da humanidade, as mulheres só poderam ingressar nos estudos após muitas lutas e protestos que se tornou lei geral em 15 de outubro de 1827 a frequentar a escola. Confira a linha do tempo com as principais conquistas das mulheres ao longo da história. Em 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola. Somente em 1827, a partir da lei geral promulgada em 15 de outubro, é que mulheres foram autorizadas a ingressar nos colégios e estudassem além da escola primária. Em 1852, o Jornal Feminino, editado por mulheres e direcionado para as mulheres, surgiu o Jornal das Senhoras, que afirmava as pessoas do sexo feminino não deveriam executar afazeres do lar. Depois disso, outros jornais foram lançados como o Belo Sexo, em 1862, o Sexo Feminino, em 1873. Em 1879, mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. O acesso à educação é um dos principais recursos à emancipação das mulheres, antes resumidas às esferas domésticas. Somente em 1879 elas têm acesso às universidades, mas hoje elas são a maioria na educação superior brasileira. Segundo o Censo da Educação Superior de 2018, realizado e divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. O Partido Republicano Feminino reivindicava o direito ao voto e a emancipação feminina. Em 1910, o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. Em 26 de agosto de 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, realizada na Casa do Povo, Folkets em Copenhague, Clara Zetkin, que foi professora, jornalista e política marxista alemã, ela foi uma das fundadoras e dirigentes do Socorro Vermelho Internacional. Ela propôs, com Alexandra Kollontai, a criação do Dia Internacional da Mulher como uma jornalista anual de manifestação pelo direito de voto para as mulheres. O que aconteceu em 1917, cerca de 90 mil operárias se manifestaram contra as más condições de trabalho, a fome, a participação russa na Primeira Guerra e o Cesar Nicolau II. O protesto ficou conhecido como Pão e Paz. 4 dias após a greve, o Cesar foi forçado a abdicar e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. O Dia Internacional da Mulher, na ONU, em 1975, a Organização das Nações Unidas oficializou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é um dia de mobilização e reivindicações por igualdade de direitos e oportunidades. A importância da data. O Dia Internacional da Mulher é um marco nos movimentos feministas, é um dia especial para as mulheres, reivindicações por igualdade de direitos e oportunidades. Em 1932, mulheres conquistam o direito ao voto no Brasil. O sufrágio feminino foi garantido pelo primeiro Código Eleitoral Brasileiro em 1932, uma conquista que aconteceu graças à organização de movimentos feministas no início do século XX, que tiveram grandes influências da luta por direitos políticos das mulheres nos Estados Unidos e na Europa. Em 1962, criação do Estatuto da Mulher Casada. Somente em 27 de agosto de 1962, com a promulgação da Lei 4.212, de 1962, foi permitido que mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido para trabalhar. A partir de então, elas também passariam a ter direito à herança e a chance de pedir guarda dos filhos em casos de separação. Em 1977, é aprovada a Lei do Divórcio. Somente a partir da Lei 6.515, 1977, promulgada em 26 de dezembro de 1977, é que o divórcio tornou-se uma opção legal no Brasil. Em 1979, direito à prática do futebol. Um decreto da era de Vargas estabelecia que as mulheres não podiam praticar esportes determinados como incompatíveis com as condições de sua natureza. Em 1988, Encontro Nacional de Mulheres Negras
aproximadamente 450 mulheres negras promoveram diversos eventos em diferentes estados do Brasil para debater questões do feminismo negro. Em 2006, Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340/2002, foi sancionada para combater a violência contra a mulher e ganhou o nome de Maria da Penha, em alusão à farmacêutica que lutou por quase 20 anos para que seu marido fosse preso após tentar matá-la por 2 vezes. Em 2015, sancionada a Lei de Feminicídio, a Constituição Federal reconhece, a partir da Lei 13.104, o feminicídio como um crime de homicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. A partir da Lei 13.718/2018, o assédio passa a ser considerado crime no Brasil. Tá bom, ver o que tá passando na televisão? Notícia? Sim, vamos ver. O Dia da Mulher foi marcado por protestos em todo o mundo. A ideia é reforçar a importância feminina no mercado de trabalho e na sociedade. No Brasil, as manifestações foram motivadas pela luta contra o racismo, a violência e também contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. Em Varsóvia, na Polônia, as mulheres reivindicavam acesso a contraceptivos, abortos feitos de maneira legal e segura e também apoio às organizações não governamentais que defendem os direitos das mulheres, além de protestar contra o governo conservador. Na Índia, estudantes protestaram em Nova Delhi sobre o aumento de crimes de ódio contra pessoas de origem indiana nos Estados Unidos. Os sindicatos italianos assinaram um protesto global, pedindo às mulheres que se abstenham do trabalho e das tarefas domésticas para o que eles chamaram de Dia Sem Mulheres. Isso afetou transportes públicos, voos, escolas e administrações locais em todo o país. Em Roma, os passageiros enfrentaram longas filas no principal centro de transportes. Em Washington, D.C., nos Estados Unidos, as mulheres se manifestaram contra o presidente Donald Trump. O protesto aconteceu próximo à Casa Branca. Centenas de mulheres ucranianas marcharam pela capital Kiev para exigir direitos iguais. O protesto foi feito com cartazes com dizeres como "Parem de justificar a desigualdade com as tradições" e pedindo por liberdade, igualdade e solidariedade global. Na Turquia, mulheres se uniram para reivindicar seus direitos e protestar contra as injustiças. Uma das manifestantes disse que as mulheres são assassinadas e estupradas e os crimes não são julgados como deveriam, colocando sempre a mulher como culpada. Surreal. Inacreditável. Como pode, em pleno 2025, o mundo estar dessa forma, tratando mulheres dessa forma? Muito retrógrado. Sim. O Fórum de Segurança Pública realizou uma pesquisa que revelou números altos de violência contra a mulher brasileira no último ano. A cada hora, mais de 500 mulheres sofreram algum tipo de violência física, o equivalente a mais de 4 milhões de vítimas. Quase 30% das mulheres relataram ter sofrido violência física ou moral. Entre mulheres negras, esse número passa de 32%. 20 milhões e 400 mil receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. Mais de 5 milhões foram assediadas fisicamente em transporte público. Quase 2 milhões de mulheres foram ameaçadas com arma de fogo ou facas. Cerca de 1,5 milhão relataram ter sofrido estrangulamento e espancamento. E quase 260 foram baleadas. Os números revelam alguns dos motivos pelos quais é difícil ser mulher em uma sociedade tolerante à desigualdade de gêneros. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, mulheres com um nível de escolaridade maior preferem seguir uma carreira a ficar em casa. Prova disso é que, de acordo com um relatório lançado pela Elsevier, maior editora científica do mundo, metade da produção científica nacional é de mulheres. O número de artigos científicos publicados por mulheres cresceu 11% no Brasil nos últimos 20 anos. Mesmo assim, os cargos científicos de liderança ainda são, na maioria, ocupados por homens. Entre tantos entraves ao longo da carreira, a mulher ainda sofre as consequências da falta de proteção com relação à maternidade, por exemplo.
A igualdade de oportunidades e de salário ainda é uma realidade distante, embora a qualidade das pesquisas publicadas das mulheres seja tão boa quanto a dos homens, mesmo partindo de condições desfavoráveis. Amor, olhando essa reportagem assustadora, você já passou alguma desigualdade na sua vida? Já passei desigualdade. Certa vez eu fui fazer entrevista de emprego, eu estava com uns 25 anos, 26, e aí a recrutadora me perguntou se eu pensava em ter filho. E lá tinha vários homens da mesma faixa etária, ou mais de 30, e não questionou se a pessoa queria ser pai, e no caso, a própria mulher ainda me questionou. Mas você pensa em ter filho depois dos 30? Ou você quer ter filho agora? E isso eu achei um pouco invasivo, porque não questionou homens, só mulheres, e tinha mulheres lá que já tinham filho, foi muito questionada com quem ia deixar, etc. E com homens que tinham filho não fez nenhum questionamento, como se somente a mãe que fosse cuidadora do filho. E isso foi que me deixou muito pensativa diante dessa situação. Eu acho que pontos assim não deveria ser questionado. O modo que a pessoa falou comigo é como se fosse um ultimato. Olha, se você falar pra mim que você quer ter filho, eu não vou te contratar. Então eu acho que perguntas assim não deveria ser questionada muito a fundo, porque eu acho que independente de uma pessoa querer ou não ter filho, não implica no profissional dela, porque uma pessoa quando quer trabalhar, trabalha e vai estar ali. Então esse foi um dos pontos que aconteceu comigo e eu não acho necessário na vida de uma pessoa. Se você está ali à busca de trabalho, eu acho que não deveria te questionar. Até porque na época eu não tinha certeza se eu queria ter filho, né? Então assim, a pessoa queria saber se realmente eu queria ter naquele momento ou daqui nos próximos 5 anos. E sempre as empresas questionam se você pretende ter filho ou onde você estará daqui 5 anos. Então ficou muito ali. Se realmente eu queria ter filho antes dos 30, eu não achei muito legal esse tipo de pergunta, porque o foco ali é trabalho. E infelizmente isso se tornou normal diante das entrevistas de emprego, perguntando se você quer ter filho ou não. E para o homem nunca me foi perguntado isso para mim. Nunca me perguntaram se eu queria ter filho ou não. Então acaba sendo um ato muito desigual entre candidatos masculinos e femininos, que acabam optando mais o masculino por não ter licença maternidade. Então as empresas pensam mais em si do que na própria humanidade. Então isso também é algo muito desigual diante do sexo feminino. Então é isso, pessoal. Hoje vemos em 2025 que a humanidade não evoluiu, né? Infelizmente a mulher ela é vítima até hoje, desde a sua existência, né? São colocadas determinadas ordens para ela obedecer e seguir com a sua vida, sendo que a sua liberdade não é concedida 100% na sua vida em determinados países, conforme a reportagem que passou nesse vídeo, nesse conteúdo. E é muito ruim isso. Demorou anos e séculos para ter sua liberdade de trabalhar, estudar, jogar bola, fazer o que ela quiser e bem entender da sua vida. E em determinados países, mesmo ela sendo vítima, ela paga com a sua própria vida. Porque a ignorância humana masculina faz vencer diante da sua própria vida. Eu espero que daqui a 100 anos, ou até menos, daqui a 10 anos, né, que para mim deveria ser hoje, tudo isso mudasse. Que o salário da mulher fosse igual ao homem. Que a sua vida seja igual, livre, igual à vida do homem. Eu espero isso. Então é isso, eu vou aproveitar com minha esposa, que hoje é o dia dela. Um feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Até mais, tchau, tchau.
Bom, depois de tantas notícias ruins, deixa eu aproveitar com a minha esposa, tomar aquele cafezinho quente, dar aquele beijo só a gente sabe dar, e aproveitar o horizonte, a natureza, porque a vida passa em um segundo, então aproveite com quem você ama, com quem você gosta, o máximo possível. A vida é uma só, e graças a Deus eu tenho você, para poder caminhar o resto da minha vida, viver intensamente, construir a nossa família, o nosso lar, e evoluir através do caminho do Senhor, de Deus, seguindo seus mandamentos e seus passos. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até em breve. Tchau, tchau.